Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Mourão versus Bolsonaro, a guerra. Esse é o tema que nós vamos tratar aqui no vídeo e que daqui a pouco eu vou estender na nossa live tradicional de domingo. Antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal que dê um like para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Quando eu digo que o general Hamilton Mourão está articulando contra Bolsonaro, isso não é uma invenção, algo que eu cheguei com a minha imaginação e coloquei no papel, não. Isso é fato. Aliás, ele já articula há muito tempo, mas de maneira mais contundente agora. E eu vou colocar alguns pontos aqui que eu já venho pesquisando e também investigando nas últimas 3 semanas. Eu iria apresentar esse vídeo na semana passada, mas por motivos que já foram colocados aqui no canal, eu acabei não gravando o vídeo no domingo passado. Então hoje eu vou apresentar para vocês alguns pontos importantes que não só envolvem Hamilton Mourão e Bolsonaro, como também envolve o próprio Centrão e figuras que abandonaram o Centrão na última semana, ok? Primeira coisa, tá? Quem está articulando esse processo de desconstrução do governo Bolsonaro? Tá? No campo do legislativo, o deputado Rodrigo Maia. Não há dúvidas disso, ok? Até porque as saídas de democratas e MDB do Centrão foram articuladas por ele, tá? Foi tudo arquitetado, ok? E essa agenda de desconstrução do Bolsonaro está sendo promovida por 3 setores. O setor legislativo, liderado por Rodrigo Maia, o setor judiciário, liderado por Alexandre de Moraes, que está isolando os youtubers reacionários, e o próprio poder executivo na figura do general Mourão e o gabinete militar que está em sua volta. Então essa tríade, esse trio, Rodrigo Maia, Alexandre de Moraes e Hamilton Mourão, eles articulam entre si de maneira muito cuidadosa a queda de Bolsonaro, que é processual e também não há necessidade, na visão deles, que Bolsonaro caia de uma vez, até para não fortalecer a oposição de fato, que é a esquerda, ok? Outra coisa, em paralelo se forma um grande bloco para construir uma candidatura dentro do universo que envolve Sérgio Moro, Mandetta e João Dória, tá? Um dos 3 será o candidato da centro-direita liberal na eleição de 2022 para a presidência da República, tá? E aí nós temos um bloco formado por democratas, MDB e PSDB, um bloco com 94 deputados, ok? Um bloco muito forte e que pode articular, inclusive, o impeachment do Bolsonaro no ano que vem, que é o que interessa a eles, ou seja, a partir do 3º ano de mandato, para que as eleições sejam indiretas, num mandato tampão que vai servir para rearticular a direita mais ao centro contra o bolsonarismo, ok? Porque mesmo Bolsonaro caindo, vai ter aqueles que são fidelizados a ele, que formam o gado acrítico que o segue, ok? Mas outro ponto importante, ok? Que demonstra a força de Rodrigo Maia, a vitória na votação do Fundeb, o Fundo de Proteção à Educação Básica. Maia articulou para derrotar o governo. Claro que foi uma articulação cuidadosa, mas muitos pontos que o governo queria que fossem defendidos foram, na verdade, revogados por articulação de Maia, ok? E demonstrou sua força não só contra o governo, mas contra o deputado Arthur Lira, que é visto como Bolsonaro como presidente da Câmara no ano que vem. Arthur Lira, que é um dos caciques do Progressistas, que de progressista não tem nada, conhecido como PP, ok? O próprio Progressistas tem um racha interno e tem uma fração do PP que quer também abandonar o Centrão. Tá? Tem um grupo aliado ao deputado Arthur Lira, que é fechado com Bolsonaro, e existe um outro grupo que é ligado ao deputado Agnaldo Ribeiro. Este grupo
que é fiel a Rodrigo Maia, quer abandonar o governo. E é um grupo majoritário. Por isso que eu já disse em vídeo anterior que o Progressistas, depois das eleições municipais, também deve cair fora, deve abandonar o Centrão. Com as saídas de DEM, MDB e PP, Bolsonaro corre o risco, sim, de ver uma denúncia de impeachment ser aprovada. Porque ele precisa, tá, gente, de 172 votos no Congresso, ok? Ou seja, o que equivale a 1/3 mais um voto, para que um pedido de impeachment não seja aprovado. Ele precisa disso. Só que com a saída, né, do DEM, somando a MDB e mais à frente o Progressistas, o que vai acontecer? Bolsonaro não terá sequer esses 172 votos favoráveis a ele. Ele vai passar a contar com um apoio inferior a esse número, da ordem de 160 e poucos deputados. Porque tem um grupo independente ali, formado por Patriota, Solidariedade, tem Cidadania. Esse grupo independente tem alguns deputados que são pró-Bolsonaro e outros que são contra ele. Então fica difícil fazer a conta. Mas mesmo contando com os independentes, Bolsonaro não tem sequer 170 votos. E ele precisa de 172 votos no momento em que um processo de impeachment der entrada de fato na Câmara Federal. Ok? Então essa articulação feita para desconstruir o governo Bolsonaro visa enfraquecer a sua base. Isso tudo está sendo articulado através de uma rede, né, de todo um aparelhamento, toda uma estrutura formada por membros do Legislativo liderados por Rodrigo Maia, do Executivo liderados por Mourão e do Judiciário liderados por Alexandre de Moraes. Embora existam outros ministros do STF que estejam também em consonância com esse bloco, ok? Eu vou colocar aqui os nomes dos articuladores do Legislativo que estão juntos ao projeto de colocar Mourão no poder no ano que vem, já em 2021. Tá? São eles os deputados Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, o presidente do PSL, Luciano Bivar, partido que até então Bolsonaro era membro, ok? O deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, e o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo. Tá? Esses 5, ou seja, esse quinteto, é que tem articulado no Congresso. Mesmo o Luciano Bivar não estando presente lá, mas ele influencia os deputados do PSL, aquela chorumalha que ajudou a eleger Bolsonaro e que depois traíram o Bolsonaro, né, se viraram, né, aquela turminha lá da Joyce Hasselman e etc. Pois bem, essa turma do PSL que quer se vingar de Bolsonaro está sendo manipulada pelo Luciano Bivar. Então esses deputados do PSL que outrora apoiavam Bolsonaro também estão do lado desse bloco formado por DEM, MDB e PSDB, e que pode ter a participação luxuosa do PP daqui a alguns meses. Ok, gente? Vale lembrar que nesta semana Mourão promoveu 2 iniciativas que corroboram a ideia de que ele está articulando contra Bolsonaro. Primeiro, que ele se reuniu com ONGs ambientalistas que Bolsonaro havia criticado uma semana antes. Então, ele tinha falado mal dos líderes dessas ONGs e esses líderes promoveram uma reunião com Mourão na semana seguinte. Ou seja, uma afronta, o vice-presidente da República receber as ONGs que o presidente da República criticou duramente uma semana antes. E outro fato que corrobora é que Mourão tem tido reuniões frequentes com o bloco liderado por Rodrigo Maia, e nesta semana Mourão esteve presente à casa de Rodrigo Maia em Brasília. Para quem não sabe, a quarentena no Congresso ela está sendo já relativizada. Então, alguns deputados e senadores já estão atuando em Brasília. Tá? Só aqueles que têm alguma comorbidade, uma idade mais avançada, que continuam atuando à distância em seus estados. Mas em Brasília, tá,
o mainstream político já está em fervorosa articulando contra Bolsonaro, e é o que eu falei, repetindo, ações no legislativo lideradas por Rodrigo Maia, ações no executivo lideradas pelo Mourão, com o grupo militar contrário a Bolsonaro, que se filia a Mourão, pensando no mandato tampão de menos de 2 anos até 2022, e também o grupo do judiciário liderado por alguns ministros do STF, sendo eles liderados por Alexandre de Moraes, que tem tido o papel de isolar os formadores de opinião bolsonaristas, né? Aqueles youtubers reacionários, numa outra ponta desse plano. Ok, gente? Daqui a pouco, tá? Daqui a um pouco mais de 1 hora, nós vamos ter a nossa live, onde este assunto vai estar em pauta. E eu vou explicar com mais detalhes como que essas articulações estão sendo desenvolvidas pelo trio Maia, Mourão e Moraes. Ok? O trio MMM contra Bolsonaro. Mais detalhes daqui a um pouco mais de 1 hora na nossa live de domingo. Aguardo vocês daqui a pouco. Um abraço a todos, compartilhem este vídeo como ato de utilidade pública. Tchau, tchau.